Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, bom dia, bom dia. Salve Jesus, salve Maria Santíssima. Estamos começando a quinta-feira aqui no programa Madrugada com Deus. E toda quinta-feira aqui na Casa de Maria, a corrente que se manifesta, quer dizer, os espíritos que vêm por intermédio da mediunidade, são aqueles que atuaram na saúde, no combate a todos os males físicos, não é? E esses espíritos, retornando ao mundo espiritual, continuam atuando a combater os males. Porém, agora, uma ciência mais avançada, que é a ciência espiritual, combatendo os males da alma. Alguém pode perguntar, mas espera aí, espírito adoece? Sim, espírito adoece. Espírito adoece. A doença do espírito é a ignorância, como todas as nossas. Quando se manifesta uma doença no nosso corpo, é devido a algumas ações que nós tivemos, né? Ação e reação. Manifestou um câncer. Com todo respeito a todos aqueles que estão passando por esse aprendizado, que vão vencer essa doença. É a manifestação de ações do passado. Mesmo que essas ações sejam de vidas passadas, mas a falta de conhecimento levou a essas ações que hoje reagiu como um câncer. Sem dúvida nenhuma, gente, se nós dermos o melhor ao nosso corpo, o corpo vai reagir cada vez melhor, não é? Então é comum, gente, uma pessoa, por ignorância, agir errado. Só que, agindo errado, ele vai ter que colher os erros cometidos. Ação e reação, ou a semeadura é livre e a colheita é obrigatória. É um tema muito delicado, pois quem está passando por uma doença como essa, ela precisa ser acolhida, ela precisa ser amparada, ajudada, auxiliada. E nós não estamos aqui para enfiar o dedo no erro de ninguém. Não é isso a ideia. Mas sim instruir outras pessoas que querem evitar esse mal. Gente, não são palavras nossas, e sim de Cristo. A semeadura é livre e a colheita é obrigatória. E tudo que nós colhemos é o que nós plantamos. Então, se hoje está passando por um problema de saúde, claro que foi por falha nossa que deixamos que essa doença atingisse ao nosso corpo. Mas, como Deus é mais, Ele está a nos ajudar a vencer essa doença e no Espírito vencer a nossa ignorância, vencer a falta de conhecimento e com isso, com conhecimento, vencermos a doença do corpo. Bom, o tema vai ser abordado pelo nosso irmão José Roberto Alonso, que ele fala da felicidade, o poder da felicidade. A felicidade pode curar todas as doenças. E de fato, por quê? A felicidade, ela inicia no espírito. Então, uma pessoa feliz é porque o espírito já está sendo tratado para se curar. Curando o espírito, o reflexo é no corpo. Bom, ele vai entrar nesse tema. Eu quero convidar você a orar. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a saúde, a força. Quero hoje, Senhor, olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Eu quero ser paciente, compreensivo e prudente.
Quero ver além das aparências, Senhor, os teus filhos como tu mesmo os vês. E assim, não ver senão o bem que há em cada um deles. Senhor, fecha meus ouvidos a toda calúnia. Guarda minha língua de toda maldade. E que somente de bênçãos se encha a minha alma. Que eu seja tão bom e alegre que todas as pessoas que se aproximarem de mim sintam a tua presença. Reveste-me, Senhor, de tua beleza e que no decorrer deste dia eu possa te revelar a todos. Que assim seja. Amém. Amém, amém, amém. Então, após essa prece, preparados estamos de corpo, alma e mente e coração, ouvimos a palavra aí do nosso espírito amigo José Roberto Alonso. Tenhamos todos uma boa tarde. A nossa vida, ela move bem pela alegria, pela consciência de tudo que nos cercam, da forma com que nós desenvolvemos nosso círculo de amizade, da forma com que nós cuidamos da nossa convivência em sociedade, da forma com que nós nos alimentamos, as escolhas que fazemos na nossa vida é que celebram a nossa saúde, nossa recuperação, nossa paz. Basta simplesmente observarmos como as coisas da natureza funcionam bem, em harmonia. Percebam que os elementos da natureza não se agridem, não invadem os seus reinos, respeitam cada um o seu espaço. E dentro dessa harmonia, a vida vai prosperando. O ser humano precisa entender que ele faz parte do meio ambiente, que quando ele se preocupa com quem está ao seu lado, ele também passa a receber as boas vibrações desse ambiente familiar que vive. Observem o organismo, o corpo. Antes de haver qualquer manifestação física, qualquer problema de ordem física, a situação emocional agravada é o que vai destruindo as defesas que o corpo tem naturalmente. O corpo tem as defesas pela energia que o espírito carrega com ele, vivo, encarnado. É sempre a projeção mental, o conhecimento, que vai causando essa prevenção naturalmente contra todas as doenças. Na medida em que nós vamos convivendo com simplicidade com as coisas e vamos dirigindo bem o nosso tempo, o nosso organismo ele vai se acalmando. Em se acalmando, vão aparecer naturalmente algumas disfunções provocadas pelo desequilíbrio, que com os alimentos certos se corrige a predisposição. Toda situação emocional interfere diretamente no corpo, seja positiva, seja negativa. Toda situação emocional afeta diretamente a funcionabilidade dos órgãos, positivo ou negativo. Quando os irmãos são motivados à alegria,
ao amor, ao aceite vibracional de uma boa amizade, automaticamente o organismo começa a provocar reações satisfatórias. Quando o corpo humano recebe vibrações contrárias, da mesma forma ele perde a motivação da vida, é onde ele vai caindo em depressão. Dentro dessa depressão, a má funcionabilidade desses micro-organismos, desses motores que movem os nossos órgãos, a entrarem em falência. Quando orientamos aos irmãos para que se cuidem da ambiência, das amizades, do convívio, do destino da vida, trabalho, sociedade, família, tudo isso faz parte da boa funcionabilidade do seu organismo. É o seu estado de espírito que vai restaurar a sua saúde. E a sua vontade aliada à disciplina é que vai fazer com que a ingestão do alimento certo crie as condições necessárias de reorganização funcional. A boa alimentação é a responsável para se manter o equilíbrio trazido já pela mente. A mente é a conexão espiritual que cada um tem. As emoções são oriundas da mente. A mente em equilíbrio traz paz, a mente em desequilíbrio traz tumultos. E tudo isso são os fatores gerados por cada um. Cada um. Toda orientação e toda essa comunhão de irmãos que se predispõem ao auxílio, sempre geradas pela energia amor. O amor é vida. O amor aplicado pelos sensitivos, pelos terapeutas, pelos colaboradores, essencialmente refazem todo o campo energético para que a mente consiga produzir vontade. É através da vontade de se curar que se gera uma disciplina em se fazer com que as horas necessárias, os intervalos necessários da ingestão dos elementos naturais que são indicados possam ser feitas honrado e disciplinadamente, atendendo à necessidade do próprio ser que gera a vontade de se corrigir, de se curar. Toda doença é uma anomalia emocional. Todas elas. Todas as doenças vêm de distúrbios emocionais. Tão necessário é o conhecimento espiritual da convivência, que a primeira parte de um tratamento é a prece que cada um faz para poder resgatar a sua saúde, pela sua paz interior e pela sua predisposição, a sua vontade, que vai gerar toda a disciplina necessária para você fazer todo o tratamento necessário durante todo o tempo necessário para você ver a sua vida com saúde se desenvolvendo naturalmente. As casas espirituais, como os hospitais, são pontos de paradas obrigatórias para quem infringiu a lei. A lei que traz paz e equilíbrio. Quando há qualquer distúrbio emocional, físico, alguma lei foi infringida. Sentimentos de raiva, mágoa, ódio, tristezas, são as causadoras das doenças físicas. O cérebro por excelência, o coordenador
de todas as funções, mas dentro dele há uma formação essencial, uma energia chamada espírito, que anima o cérebro, conforme o conhecimento que tem, para se curar os males, até mesmo aquele que os homens dizem para você que não tem cura, que não tem jeito. Basta agir com simplicidade, como a natureza o é. Quantas vezes já parou para sentir o vento? Quantas vezes você já parou para olhar o sol, a lua, as nuvens, as estrelas? Quantas vezes a chuva já lhe cobriu o corpo? Quantas vezes o contato com a terra já lhe tirou e puxou as suas tristezas e as decepções? Cada um tem as suas oportunidades de assim o fazer. Tudo gera-se pela vontade. E a vontade, ela é livre, ela é independente. Aos que aceitam rapidamente, e aos que demoram um pouco mais. Como o espírito é uma energia que não se extingue, o tempo de cura é a vontade de cada um. O que não cura numa vida pode se curar em tantas outras quanto cada um, pela sua vontade, determinar de pôr fim a esse sofrimento. Ninguém precisa ficar doente para encontrar Deus. Ninguém precisa ficar doente para ser amado. O contrário disso é verdadeiro. Deus é alegria, porque é o amor. O Cristo sempre foi muito alegre. O Cristo, ele sempre é muito feliz. Ele está sempre de bem com a vida, porque ele sabe o que ele faz com a vida dele. Assim somos nós. Quando você fica de bem com a sua vida, o seu corpo não adoece. Nada impede você de se curar. É só ficar de bem com a vida. É só você apagar do seu coração as decepções, as mágoas, até mesmo as coisas que você acha que tomou prejuízo, até mesmo aquilo que você acha que está perdendo. Será que não estão aliviando a sua carga? Será que não estão tirando o peso dos seus ombros? E você, tão ali arcado, não consegue olhar para cima e ver que há algo sempre melhor, com o alívio que a vida nos dá, até mesmo quando achamos que estamos perdendo alguma coisa? Será que a vida não está te chamando para você viver? Para você viver e não se tornar prisioneiro das situações humanas que nada você vai levar. Nós ficamos felizes quando as pessoas se encontram. Nós ficamos felizes quando as pessoas têm consciência do que são, do que podem ser, do que podem fazer. Ficamos felizes quando as pessoas ficam alegres e felizes. Toda pessoa feliz supera mais rapidamente as doenças. Toda pessoa feliz resolve mais rapidamente seus problemas do dia a dia.
Felicidade é um estado de espírito que todas as coisas se tornam simples. Todas as coisas. E às vezes, vocês se prendem a problemas que para vocês é tão grande que chegam a podar a própria vida. Procure a felicidade nas mínimas coisas. Cultive a felicidade. Quem é feliz tem fé. Quem é feliz tem amor. Quem é feliz tem vontade. Fiquemos todos em paz. Obrigado, meu irmão José Roberto Alonso. Toda doença é uma anomalia emocional. Como diz nosso irmão José Roberto Alonso, toda doença é uma anomalia emocional. Tá vendo? Vem do espírito. O espírito é que anima o corpo. O espírito animado, ele não deixa com que as suas emoções caiam de frequência. Obrigado, meu irmão José Roberto Alonso. Paulo de Moraes, em mais uma leitura do Apocalipse. Encerramos o programa de ontem falando a respeito do tempo e dizíamos que João anunciou no Apocalipse fatos para ele já passados, embora para os seus contemporâneos, como também para os homens do futuro, fossem fatos que ainda se dariam, ainda viriam a acontecer. E vou trazer então um exemplo aqui que possivelmente ajude a compreender melhor essa ideia. Durante a minha vida, eu trabalhei com o tempo, radialista, sempre preocupado com a duração dos anúncios comerciais, das matérias jornalísticas e outras que deviam seguir sempre um padrão temporal. Tem que ter X tempo. Nessa toada, muitas e muitas vezes editei vários programas de entretenimento para televisão. Quando eu chegava em casa e ligava o aparelho, chamava meus familiares para assistir e lhes dizia: olha o que eu fiz, olha, vai acontecer tal coisa. Vamos pensar, se entre os telespectadores ali daquele momento houvesse um que não soubesse da minha profissão, da minha atividade, ele poderia até achar que eu estivesse brincando. Mas como eu poderia dizer o que vai acontecer se eu estou longe daquilo que está acontecendo na TV naquele momento? Longe daquilo que está distante de nós. Poderia até não dizer uma palavra, mas que ele ia me usar adjetivos que não convém eu falar aqui, ia. No mínimo, como já disse, que eu estaria brincando, não é? Acontece que aí com o desenrolar da programação, aquilo que eu anunciara, acontece. Aí o tal ficaria com a orelha em pé, ficaria com a pulga atrás da orelha. Como é que ele sabe disso? Ou como é que ele pode saber disso? Como é que ele pode prever o futuro dizendo aquilo que vai acontecer? E a resposta, meus amigos, é bem simples, porque aquilo é passado para mim. É futuro para todos os telespectadores diante da televisão, do aparelho de televisão, mas para mim é passado. Eu já vi aquela cena. Assim é o texto do Apocalipse de Jesus. Assim aconteceu com João. João viu coisas já passadas, porém, para os homens, seriam coisas futuras ainda. Por isso, se nós observarmos, o texto está no passado. E vi, olhei, tudo isso é passado. E esse é o texto do Apocalipse. E nós vamos hoje, dando continuidade, no capítulo 1
dos versículos 4º ao 8º, com especial destaque para o versículo 7º. Prestem atenção no que diz o versículo 7º. Esse versículo contempla a mais importante notícia de todos os tempos da era cristã: a volta de Jesus. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra. A aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem Jesus com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós vemos aí que o versículo 4º indica a quem o livro é endereçado, ou seja, às 7 igrejas da Ásia. Nos capítulos 2º e 3º, João vai incluir uma introdução para cada uma delas, ou seja, Cristo vai incluir por intermédio de João. Havia outras igrejas na Ásia, entretanto 7 foram selecionadas. Por ser 7, esse número cabalístico no texto do Apocalipse. O número 7 aparecerá outras e outras e outras vezes. Essas igrejas, nessa época, estavam sob a responsabilidade do próprio João Evangelista, que tomara para si essa responsabilidade depois da morte do apóstolo Paulo. Paulo, que foi quem fundou essas igrejas nas suas viagens missionárias, difundindo o Evangelho do Cristo. O termo sangue, que aparece no versículo 5º, refere-se à doutrina de Jesus, o Evangelho vivo, não tendo, evidentemente, o sentido literal do termo. Não é sangue como a gente costuma ver quando se corta, mas é a doutrina do Cristo. O mesmo acontecerá quando se repetir o vocábulo no capítulo 7º, versículo 14, e também lá no capítulo 12, versículo 11. No versículo 7º desse Apocalipse, há uma clara alusão ao que o próprio Cristo afirmou a seus discípulos, conforme as narrativas de Mateus, capítulo 24, versículo 30, Marcos, capítulo 13, versículo 26 e Lucas, capítulo 21, versículo 27, ou seja, a sua volta triunfal ao planeta Terra. Alfa e Ômega são, respectivamente, a primeira e a última letra do alfabeto grego, pois, como já dissemos, o Apocalipse foi escrito originalmente em grego. Equivale a dizer esse Alfa e Ômega ao primeiro e último, como no próprio texto do Apocalipse aparecerá. E esses vocábulos ainda aparecerão no capítulo 21, versículo 6 e capítulo 22, versículo 13. Nós os veremos quando chegarmos a esses pontos. E amanhã nós continuaremos com mais um trecho. Até lá, e aquele já costumeiro fraternal abraço.
programa Madrugada com Deus, ele é curto, apenas meia hora para falarmos aqui no começo de cada dia de espiritualidade. Proposta é nos alimentar da força que vem do plano espiritual para que o dia seja mais produtivo para todos nós. Se eu me alimento bem pela manhã, claro que no decorrer do dia eu terei força para resistir a todas as dificuldades, intempéries do dia, não é? Madrugada com Deus é o seu alimento espiritual pela manhã. Amanhã estaremos de volta. Obrigado à sua presença, obrigado por estar presente aqui conosco. Salve Jesus, salve nossa Mãe Maria Santíssima. Madrugada com Deus. Do Templo Espiritual Maria Santíssima. Aproximando a espiritualidade de você.